A história conta que Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena, mas o que ela não conta é quem ou o que são esses demônios. E mais do que isso, quantos deles você tem alimentado silenciosamente sem perceber. E a personagem que nós vamos analisar hoje vai muito além de uma história de uma seguidora de Jesus redimida, arrependida dos seus pecados, mas sim uma representação simbólica das emoções psíquicas e espirituais que nos impedem de recomeçar na vida. A dor de Maria Madalena pode ser também a dor que você está vivendo hoje, que é a sensação de você nunca ser digno de recomeçar, porque o seu passado está sempre assombrando as escolhas do momento presente. Então eu te pergunto, por que mesmo o tempo passando, mesmo a gente tentando fazer as coisas diferente, reparar os nossos erros, a gente continua se punindo, continua permitindo que as escolhas do passado se tornem rótulos, agreguem a nossa identidade de uma forma que parece impossível se libertar delas. E na psicologia consciencial nós chamamos essa prisão de identidade ferida, que é quando uma experiência dolorosa ela passa a definir quem a gente acredita ser, quem você acredita ser. E é como se gerasse uma fidelidade ao erro, uma fidelidade àquela dor. E foi o que aconteceu com Maria Madalena, a personagem da série The Chosen, que vai servir de palco para a nossa análise de hoje. Mas eu, como uma estudiosa da vida de Maria Madalena que sou, alguém que já procurou várias vertentes, vários estudos, várias nuances sobre essa mulher, preciso alertar que nós vamos nos ater apenas à personagem da série The Chosen, mas que Maria Madalena é muito mais do que isso. A sua história é extremamente rica e se você quiser saber mais sobre isso, comenta aqui embaixo, quem sabe eu não preparo um vídeo especial sobre o legado de Maria Madalena e todos os mistérios que envolvem essa figura do Evangelho. O ápice dessa história está na expulsão dos demônios, mas inclusive a série The Chosen inicia com a cena onde Maria Madalena está passando pelo seu processo obsessivo, simbolicamente envolvida dos demônios que acompanhavam ela. E naquele momento da vida dessa personagem, ela não era conhecida pelo seu nome original, mas sim por Lilith, que foi um nome escolhido pelo roteirista, que não tem vínculo ou não tem uma ligação bíblica com ela, mas que tem uma simbologia. Lilith teria sido a primeira mulher de Adão, que não quis se submeter a ele e foi expulsa do Éden. E aí depois disso ela passou a ser descrita como um demônio feminino. E aí essa figura que é mitológica, ela foi associada a uma identidade ferida, a como se fosse a fase obscura da nossa alma, que veio a calhar então com o momento que Maria Madalena estava passando, por isso foi feita essa representação. E Lilith aparece então literalmente atormentada, como se ela estivesse num processo obsessivo mesmo. E ela chegou a esse ponto, a ter essas crises até com certa recorrência, por conta do passado dela e de como ela absorveu esse passado. E ao contrário do que a história diz, em nenhum momento na Bíblia, Maria Madalena aparece vinculada à prostituição. Na verdade, essa ideia surgiu de uma homilia do Papa Gregório, se não me engano, 500 depois de Cristo, algo nesse sentido, onde ele misturou algumas Marias, falando de Maria Madalena, de Maria de Betânia, da Maria que ungiu os pés de Jesus, e vinculando alguma coisa naquele contexto ali ao pecado. Mas como a Bíblia conta muito pouco sobre a sua história, se resume ao fato dela ter vindo de Magdala, e o que se sabe sobre a vida de Maria Madalena antes de se tornar seguidora de Jesus, são várias vertentes que fogem dos evangelhos canônicos, mas que sim, dá para a gente ter uma noção, uma ideia de como foi a vida dela. Mas independente disso, independente do passado, do que fez, o que deixou de fazer, quando a gente analisa o momento atual trazido pela série, é possível perceber através do efeito, ou seja, das consequências, muito do que ela passou, das dores que ela viveu, que estavam reverberando ali naquele momento. E com base no comportamento dela, que pode sim ter tido um viés obsessivo, a gente consegue fazer uma ponte com uma análise consciencial e entender quais foram as prisões ou quais foram os demônios que estavam ali acompanhando Maria Madalena naquele momento e como esses mesmos demônios podem estar nos aprisionando também na nossa vida hoje. Jung fala dos 7 principais conflitos, das 7 principais prisões da mente, que são a culpa,
a vergonha, o medo, a rejeição, a desesperança, a autocondenação e o isolamento. Coincidentemente, movimentos apresentados por Maria Madalena. Hoje nós sabemos do que a nossa mente é capaz. Nós podemos gerar verdadeiras prisões mentais, como também a gente pode se transformar aprendendo a utilizar os pensamentos de forma adequada. Mas quando esses mesmos pensamentos são reflexos de traumas, de dores, de dificuldades que a gente viveu, fica muito mais trabalhoso fazer essa transformação, essa reprogramação mental que seja, enquanto a gente não se liberta desses sentimentos atormentadores. Então, através do pensamento, da energia mental, Maria, naquele momento, enquanto Lilith, ela criou uma identificação tão grande, tão profunda com a personalidade dela, que era reflexo de tudo que ela tinha vivido, que ela passou a acreditar que ela era aquilo, que ela não tinha mais jeito, que ela não tinha solução, que ela era um ser perdido. E aí ela não sofria simplesmente pelas circunstâncias da vida, ela sofria porque ela passou a acreditar que aquela dor era tudo que ela tinha. E olha que interessante isso que eu vou te contar agora, porque a virada de chave de Maria Madalena não foi quando Jesus expulsou os demônios dela, mas quando ele fez uma coisa tão simples, mas tão profunda, que realmente fez com que ela acordasse daquele sentimento, daquela névoa emocional que ela estava vinculada. E Jesus chamou ela pelo verdadeiro nome, Maria, Maria de Magdala. Essa cena é linda, gente. Se você não assistiu, corre lá assistir. Tem trechos dela, inclusive, aqui no canal do The Chosen no YouTube. E eu gosto muito de trazer as referências, os símbolos, né? Jesus, naquele momento, ele estava simbolizando a consciência, o despertar. E Maria estava fugindo dele na cena, pedindo para que ele deixasse ela em paz. Quando ele chama ela pelo nome, ele desperta nela a consciência. E ela sai, então, daquele padrão adormecido que ela estava anteriormente e para e volta, né? Vai em direção a ele assustada, porque nem ela se lembrava mais do verdadeiro nome. O que que isso significa? Que ela estava tão identificada com aquelas dores que ela esqueceu do quem ela era antes de ter passado por tudo aquilo, de ter criado aquela nova identidade. E é isso que acontece com a gente, que pode estar acontecendo com você. Uma vinculação tão forte com aquilo que você fez ou que você deixou de fazer ou com o que te aconteceu, que você esquece de quem você é em essência, da sua verdadeira identidade. Existe uma pergunta que é feita no set terapêutico com bastante frequência, quando eu percebo que a pessoa está nesse estágio. E essa pergunta, inclusive, deu origem, né, a um mantra que é muito utilizado, que ajuda a gente a se conectar com quem nós somos em essência. A pergunta é: quem é você? E o mantra é: eu sou. Então o próprio mantra já responde a essa pergunta. Quando a gente vincula a nossa identidade, eu sou fulano de tal, filha de ciclano, tal profissão, mãe, esposa, marido, nós estamos limitando quem nós somos a essas personalidades, a esses papéis que a gente representa na vida. Mas quem nós somos, além desses papéis, tirando esses papéis de lado, é muito mais profundo do que isso. E quando a gente gera uma identificação com a nossa vida, persona aqui, a gente acaba esquecendo de quem nós somos em essência. E quando a nossa história envolve dor, isso fica muito mais profundo. Inclusive, eu fiz essa análise sobre o personagem Gaius, eu vou deixar aqui no card para vocês poderem assistir e entender como que essa questão da personalidade é tão forte e pode também limitar a gente a descobrir quem nós somos de verdade. E quando Maria estava vinculada a tudo isso, ela estava na horizontalidade, acreditando que ela era o erro, que ela era aquilo que ela fez ou que ela viveu na vida. Quando Jesus chamou pelo nome, ele acionou a verticalidade, quem ela era em essência, e aquilo fez com que ela parasse para pensar naquele momento. E aí Jesus diz para ela assim: assim diz o Senhor, aquele que te criou, aquele que te formou. Ou seja, ele está falando de quem deu o nome verdadeiro a ela, da verdadeira identidade dela,
que foi criada, né, que é originada de Deus. E quando ele complementa dizendo, tu és minha, ativa nela o sentimento de dignidade, de pertencimento, que com toda certeza, pelo histórico que ela estava vivendo, ela tinha perdido completamente. E é muito interessante porque, ó, guarda isso, ó. Às vezes a gente acredita que quando busca esse conhecimento, nós vamos mudar e a gente vai deixar de ser quem é. Mas, na verdade, o despertar de consciência, ele não muda a gente. Ele revela quem a gente sempre foi, mas que estava escondido, mascarado pela personalidade e pelas dores que essa personalidade viveu. Então, a essa altura do campeonato, acho que já deu para você perceber que a mensagem principal da análise de Maria Madalena é que a gente se reconheça além das nossas dores e além dos nossos erros. Ou seja, você não é o que você fez ou o que você deixou de fazer. Você não é a sua história de vida, você é muito mais do que isso. E enquanto você permitir que a sua mente te aprisione a esses demônios emocionais, você nunca vai poder viver quem você é de verdade. E Maria, então, liberta de todos os seus conflitos, já identificada com a verdadeira identidade dela, se torna seguidora de Jesus e vai viver feliz para sempre. Só que não, né, gente? Não é bem assim que a banda toca. E esse é um outro ponto muito interessante, porque grande parte dos nossos conflitos acontece porque nós não nos permitimos errar. Principalmente quando a gente reconhece o erro, quando a gente tenta fazer diferente e cai de novo na mesma situação. Existe um sentimento aí chamado de perfeccionismo que vem e rouba a nossa paz. Então, Maria passou por essa situação. Como ela foi redimida por Jesus, ela acreditou que ela não ia mais cair, que ela não ia mais se equivocar. E muitas vezes nós acreditamos nisso também. E quando o erro acontece, porque vai acontecer, porque faz parte ainda da nossa condição, a gente entra de novo no conflito, na autopunição, na culpa, na vergonha e tudo aquilo que envolve aquele monte de demônios mentais que fazem com que a gente saia do foco e da construção positiva que nós podemos fazer a partir daquilo. Não significa que a gente deva romantizar o erro, não é isso, mas aprender com ele é o melhor caminho. Porque quando nós entramos na culpa, nós vamos fazer o caminho inverso. Nós vamos fazer exatamente o que Maria fez. Voltar para a mesma situação, voltar para os conflitos, voltar para o lugar simbolicamente onde a gente vive aquela personalidade adoecida, aquela que está vinculada a todas as dificuldades e dores que a gente viveu. E na série, o segundo momento muito impactante da personagem, acontece isso com ela. Ela vê um romano e ativa dentro dela gatilhos que fazem com que ela entre em conflito e depois uma outra situação com um rapaz também que está num processo obsessivo mexe muito mais com ela, a ponto dela voltar para aquele mesmo lugar e acreditar que ela caiu e, como ela mesma diz, Jesus me consertou uma vez e eu quebrei de novo. O que Maria volta a fazer consigo mesma nesse momento? Primeiro, ela acreditou erroneamente que ela nunca mais ia errar, que ela nunca mais ia cair. E segundo, ela acreditou que ela não poderia mais ser consertada, que ela não tinha mais salvação. E na cena fica evidente o quanto ela se culpou a ponto de voltar para o mesmo lugar, se colocar naquela condição de autopunição, que muitas vezes é a própria culpa que faz a gente se punir. Depois a vergonha tomou conta dela, a ponto de ela não conseguir olhar nos olhos de Jesus. Ela mesma se autocondenou, porque ninguém condenou ela, ninguém colocou ela naquele lugar. Ela mesma se colocou em movimento de autocondenação e se isolou num sentimento profundo de desesperança com ela mesma. Tanto que ela volta para a taverna, que traz esse ar sombrio, negativo, obscuro, de inferioridade, de autodiminuição. E por que ela não foi para outro lugar, então? Justamente porque aquele era o lugar conhecido, era o lugar familiar. Ela passou tantos anos vinculada àquilo que foi o que estava mais próximo
do merecimento dela. E também é uma coisa que nós precisamos observar, que você pode sentir se não está fazendo consigo mesmo. Quando pensa em melhorar, quando pensa em sair de alguma situação, em ser uma pessoa melhor, em reparar alguns erros ou viver de uma forma diferente, de repente, quando você vê, você está de novo naquela mesma situação, fazendo as mesmas escolhas, cometendo os mesmos erros, porque de certa forma é familiar para a gente. E é trabalhoso despertar a consciência o suficiente para que a gente consiga sustentar essa nova percepção, essa nova identidade. Tanto que quando Maria voltou e teve aquela conversa com Jesus, ela não se sentia digna de ser consertada por ele novamente. Mas Jesus não condenou ela. E Jesus, nesse contexto, ele está simbolizando a consciência. A nossa consciência, o ser consciente, a divindade em nós, não nos condena. Quem nos condena é o nosso movimento egóico, aquela personalidade adoecida que quer estar sempre certa, que não quer errar, que não se permite arcar com as consequências dos seus erros. E aqui a gente entra numa chave muito importante que eu gostaria muito da sua atenção. Porque quando a gente se vincula à culpa e acreditar que não tem mais solução, que não consegue melhorar, nós ativamos o nosso GPS para andar de ré, para voltar para o passado e ficar nesse looping de sensações e de sentimentos. E aí realmente a vida não vai para frente. Só que existe um sentimento, um único sentimento que quando ele é desenvolvido, porque ele já existe dentro de nós, faz com que a gente saia desse movimento e veja a luz no fim do túnel. Então é possível, Dani, se libertar da culpa? Sim. É possível quando a gente assume uma postura chamada responsabilidade. Eu vou te explicar um pouquinho sobre ela. Na verdade, eu vou fazer melhor. Vou te dar um exemplo muito simples que você pode pegar e levar para vários contextos da sua vida. Imagina que você saiu hoje de manhã atrasado, sem dar muita atenção para o trânsito, de uma forma até imprudente, acabou batendo o carro, prejudicando você e uma outra pessoa também, certo? Como você pode agir dentro dessa situação? É aí que está a grande oportunidade, porque é dentro da experiência que nós modificamos alguma coisa em nós. Então você pode escolher se culpar, lamuriar, falar para você mesmo, puxa vida, o que eu fui fazer? E já não querer nem sair mais dirigindo e entrar nessa ideia da culpa. Ou então você pode olhar para isso e beleza, fui imprudente, fui irresponsável, aconteceu, vou usar isso para que da próxima vez eu adiante um pouquinho o meu relógio para não sair atrasado, vou aprender com a experiência, vou reparar o meu erro, vou lá, me desculpa, o que eu posso fazer para consertar o seu carro, aconteceu alguma coisa a mais que eu posso te ajudar, reparar o seu erro. E dentro de você aprender, se condicionar mentalmente, fiz, errei, não foi legal, o que eu posso aprender com isso e como eu posso seguir adiante. Como eu posso repetir aquela mesma experiência com uma outra postura, com outro pensamento? Isso é responsabilidade, é trocar a culpa pela responsabilidade. Se você pega esse exemplo e leva para qualquer outra área da sua vida, você vai perceber que sim, que cada momento, que cada dia, que cada instante onde nós podemos exercitar o nosso livre-arbítrio foi dado justamente para que a gente possa refazer, para que a gente possa aprender e evoluir. E nesse contexto você entende que você não é o seu erro. Você é muito mais do que ele, independente do grau do erro, se foi maior ou menor, foi uma atitude equivocada, que sim, pode e deve reparar, acolher e aprender com ela. E foi exatamente o que Maria Madalena fez, tanto que ela se tornou seguidora de Jesus, uma discípula fiel, que conheceu em profundidade os seus ensinamentos, que acompanhou Jesus, que ficou do lado dele no momento da crucificação e que foi também a primeira pessoa a se encontrar com Jesus depois da ressurreição. Fora várias outras coisas que nós vamos deixar no próximo vídeo, mas que trazem a riqueza da transformação de Maria Madalena, justamente porque ela escolheu se desvincular daquela personalidade que adoecia ela e se conectar com quem ela era em essência, para que ela pudesse então desenvolver todo o potencial que ela tinha. E quem eu estou,
Enquanto Lilith, por exemplo, é muito diferente de quem eu sou. Enquanto Maria Madalena, que era o seu nome de batismo, o seu nome conectado a Deus. Percebe como nesse contexto a responsabilidade é libertadora? Enquanto a culpa vai te aprisionar, os sentimentos de vergonha, de indignidade, de autopunição vão sempre te aprisionar. Mas a autorresponsabilidade, o autoacolhimento vão te colocar de volta com o GPS ajustado para que você possa seguir a sua vida, fazendo escolhas conscientes e responsáveis. Porque transformação não é sair daqui para cá. Transformação é um processo. E é um processo que precisa ser solidificado através das escolhas que a gente faz nas experiências que nós vivemos. Então, a nossa personagem de hoje, que a gente pode trazer para a nossa vida real, cumpriu também o seu papel, que foi nos mostrar como a gente pode se transformar através da percepção dos nossos sentimentos, se identificando com a nossa verdadeira identidade e assumindo a autorresponsabilidade. Agora eu quero saber o quanto esse momento de hoje, essa análise consciencial fez sentido para você. O quanto você se reconheceu de alguma forma em Maria Madalena e que transformações você vai poder levar também para a sua vida. E aqui na descrição desse vídeo eu deixei para você 2 conteúdos muito especiais. O primeiro deles é o meu livro, A Luz em Minha Vida, que fala sobre a prática da autoterapia com base nos ensinamentos de Jesus. Se você não sabe por onde começar o seu processo de autoconhecimento, de autoanálise, quer ter Jesus como referência segura para isso, com certeza você vai gostar desse livro. E também um e-book muito especial, Luz no Caminho, que são reflexões do Evangelho para os dias modernos. Um material que eu preparei com bastante atenção e profundidade para ajudar no nosso cotidiano. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, compartilhe esse vídeo para mais pessoas se beneficiarem dessa reflexão. Assista aos outros episódios da análise consciencial aqui no meu canal e ative a notificação, porque semana que vem tem mais um personagem muito especial, escolhido por vocês lá na comunidade. A gente se vê no próximo encontro. Até mais!